Bom dia, boa tarde e boa noite, e para os cristãos, a paz de Deus. E os apreciadores da palavra de Deus que estão vendo este vídeo no horário que for, que Deus ajude a nós a entender o que examinamos nas Escrituras de uma forma simples e humilde, para que todos possam entender. Eu quero falar hoje sobre o assunto oração. É correto orar em casa? Só em casa? Ou no templo? Ou na igreja? Ou no monte? Bom, aqui Jesus fala com a mulher de Samaria. 4 de São João. E no versículo 20, ele conversando com ela, e ela diz assim para ele: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é em Jerusalém lugar onde se deve orar. Para nós entender melhor por que a mulher respondeu para ele que nossos pais adoraram nesses montes, vou voltar um pouquinho lá no passado, no Velho Testamento, na história do rei Salomão e do filho do rei Salomão, para vocês entenderem por que ela disse que nossos pais adoraram nesse monte. Eu não vou ler lá, nem vou ir buscar lá, porque daí vai ficar muito grande esse vídeo, mas você pode examinar na sua escritura e buscar esse assunto lá. A história deles adorar no monte foi assim. Salomão, um homem muito sábio. Então, para ele fazer aliança com todas as nações da época dele, ao redor de Israel, ele começou a casar com as princesas de todas as nações, até do Egito e de outras nações que adoravam os deuses. Então, Salomão servia ao Deus verdadeiro, que fez o céu e a terra, que é o nosso Deus, que servimos hoje, o mesmo. Ele começou a dar ouvido às mulheres que ele casou, e, se não me falta a memória, foi mais de 700 mulheres, e elas começaram a fazer que ele adorasse outros deuses. E ele se distanciou-se do Deus vivo de Israel. Então Deus falou com ele, na velhice dele, e disse: Salomão, eu não vou trazer o mal nos teus dias, quer dizer, no teu reinado, por causa do teu pai Davi, porque Davi honrou a Deus até o último suspiro, na sua velhice. E Davi era honrado por Deus, até por seu filho, depois que ele morreu. E disse: olha, por causa do teu pai Davi, não vou mandar o mal nos teus dias, por causa do teu pai Davi. Mas da mão do teu filho, eu vou tirar 11 tribos, porque eram as 12 tribos de Israel. E assim, depois que Salomão foi para a sepultura, o filho dele tomou o lugar dele, e o filho dele fez um discurso duro, difícil para o povo. Então se levantou-se um servo do filho de Salomão e tirou de lá do reinado do filho de Salomão 11 tribos. Porque Deus disse a Salomão que ia tirar essas 11 tribos. E ia deixar uma tribo só, porque tinha prometido a Davi que não ia faltar quem adorasse na casa de Davi. E então deixou uma tribo com o filho de Salomão por causa de Davi. Deus honrando a criatura que ele criou, Davi. Vê como Deus é fiel, como Deus ama nós. E ele tirou as 11 tribos. E esse homem foi embora daquela terra com essas 11 tribos. E foi aonde foi passou a ser chamado mais tarde de samaritano. Então o povo de essas 11 tribos, como estava escrito que deveria ir adorar lá em Israel, e adorar o templo lá de Salomão, e adorar o templo lá que Deus tinha feito, que eles tinham que adorar lá, estava escrito.
Eles saíam de lá, essa zona de tribo, em ano, uma vez por ano, adorar lá no templo. Como o homem que tirou eles de lá viu que eles estavam indo para lá, estavam se comunicando com o povo lá, que era da mesma tribo, tinham família lá também, certamente conheciam uns aos outros lá, e ele começou a se preocupar com isso e fez templo, levantou altar na montanha e começou a dizer para o povo: não precisa ir lá adorar lá, não precisa ir adorar lá naquele templo. Adora aqui na montanha também, aqui também é como fosse lá. E assim o povo começou a ir adorar no monte. Aí foi na onde que ela aqui, no dia do Senhor Jesus, ela falou: nossos pais adoraram nesse monte. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Agora estão entendendo por que ela falou para o Senhor Jesus? Então aí o Senhor Jesus diz assim para ela, né? Jerusalém, lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que o verdadeiro adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito, em verdade. Então, vê bem, como os samaritanos aprenderam a adorar em um monte, e os judeus em Jerusalém, que era o templo onde ficava o templo de Salomão, o Senhor Jesus disse que nem naquele monte e nem lá no templo de Salomão se adora a Deus, mas se adora a Deus em espírito, em verdade. Então você que pertence a uma certa denominação evangélica, que eu aqui não estou para falar de denominação nenhuma, e nem de fé, cada um tem a sua fé, e cada um tem aquilo que conhece, faz aquilo que conhece. Mas nós temos que ter a mente aberta para examinar as escrituras, para entender que nela está dizendo, para nós não ficar nas conversas dos homens, mas na conversa que o Senhor Jesus teve com essa mulher. Então, se naquele tempo já não tinha necessidade de subir no monte e nem ir lá adorar, lá no templo de Salomão em Jerusalém, muito mais hoje. Você fica se arriscando ou subindo o monte, no meio do mato, que nem aqui já aconteceu, aqui alguém pediu licença para fazer oração no monte, aqui no meu terreno aqui para cima. Eu dei autorização que fosse, porque eles não foi ensinado para eles nem explicado esse assunto. Mas nesse vídeo, se eles verem, eles vão entender. Que se você dobrar o seu joelho no seu quarto, ou aonde você sentir no seu coração de adorar a Deus e orar e conversar com Deus, que a oração é uma conversa com Deus, em qualquer lugar que você conversar com Deus ou adorar Ele, Ele está recebendo e ouvindo a sua oração. Não tem lugar específico para você fazer oração. Em qualquer lugar que você fazer, de sincero coração, Deus está ouvindo a tua oração. Então, esse é um esclarecimento, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de esclarecimento. Então, não tem, assim, um lugar para você fazer oração. No monte, ou lá em Jerusalém, não. É onde você estiver.
Se conversa com Deus em espírito, em verdade. Espírito, porque você vai dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos, fica em espírito. Em verdade, porque você vai pedir em nome de Jesus Cristo, que ele diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tá bom, meu querido? Esse é o esclarecimento de oração, aonde devemos orar. Tá bom? Deus abençoe. Não faça sacrifício de tolo, subir monte e tantas outras coisas, não. Cristo já fez o sacrifício por nós. Cabe a nós dobrar o joelho, em nome dele, fazer a nossa oração ao Pai. Pedir por nós e por todos os homens. Tá bom? Deus abençoe. Creio que foi esclarecido nesse assunto. E tem mais vídeo para frente. Você dá o seu like, aí, o seu dislike. Se inscrevam, que Deus vai preparar de fazer mais vídeo, esclarecendo mais alguns assuntos na simplicidade, na humildade, que é o foco. Jesus Cristo, a nossa salvação. A minha, a sua e de tantos quantos nele creem. Por essa terra, por onde for, tribo, nações, língua, não importa. Creio no Senhor Jesus e procurar examinar as Escrituras, porque está escrito, bom que todo homem se salvasse e chegasse ao conhecimento de Jesus Cristo, os ensinamentos que ele deu e nós obter em nós. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.